voltamos. Depois das provas, ok? Estamos aqui para um novo assunto. Tá? Vocês já sabem que tem que fazer o quê? Que tem que fazer a anotação no caderno, tá? E que dentro de alguns dias eu irei fazer uma surpresa. Mas não fiquem me aperreando, me perturbando, ok? Para saber que surpresa é essa, certo? Mas vou logo adiantando que vocês deverão ter as anotações em dias. Essas anotações indicam também que vocês deverão ter as letras organizadas, certo? Porque eu tenho uns alunos que são uma bênção em letras, não é isso? Ok. Então vamos lá. Vamos para o assunto novo, tá? O assunto de hoje é Mesopotâmia. Eu espero que vocês tenham gostado do Egito, tá? Eu particularmente, eu gosto muito do Egito e eu também gostei muito das notas de vocês, né? Apesar de que ainda tá faltando eu mandar a nota de vocês pra lá, mas tudo bem, tá? Então vamos começar pela Mesopotâmia. Eu já tinha conversado aqui pra vocês que a Mesopotâmia, ela é uma região, tá? Vamos dizer assim, como é que eu explico pra vocês? De uma faixa estreita, tá? De areia. Vamos dizer que eu seja a Mesopotâmia, tá? Eu tô aqui no meio, então eu sou terra. Do meu lado e do outro lado eu tenho um rio, tá? Isso é a Mesopotâmia. Eu tenho uma faixa, tá certo? Estreita de areia, né? Aqui no meio, aqui eu tenho um rio, aqui eu tenho um rio. Vamos dizer, é uma espécie de ilha, tia, não, porque ela é ligada, tá? Ela é ligada. Então eu tenho aqui uma separação, aqui é um rio e aqui é outro rio, tá ok? E aqui tá passando eu, que é a Mesopotâmia, é diferente do Egito, tá? Que o Egito é uma região banhada, tá certo? Banhada pelo rio Nilo. A Mesopotâmia é uma faixa estreita de terra, tá? Com o rio de um lado e o rio do outro. Que rios são esses? O rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Então vamos lá. Todos dois são importantes para a Mesopotâmia, assim como o rio Nilo também é importante para o Egito. O rio Tigre e Eufrates, ele não vai ter, vamos dizer, as características principais do rio Nilo, tá? De fornecer o limo, tá? Para a vegetação. Mas os rios Tigres e Eufrates também são bastante importantes, tá bem? Vamos começar. Onde fica a Mesopotâmia? Eu sei que a Mesopotâmia, feito eu estava dizendo agorinha, tá? Ela é uma faixa estreita de areia com o rio Tigre e o rio Eufrates do outro, tá? E aonde fica? Ela fica no Oriente Médio, tá certo? No Oriente Médio, onde hoje a gente conhece como o Iraque. Antes, tá certo? Antes, o Iraque era chamado de Mesopotâmia. Hoje, a Mesopotâmia é chamada de Iraque, tá? Então, aí eu vou procurar no mapa onde fica a Mesopotâmia. Você vai achar, mas não com o nome de Mesopotâmia, vai achar com o nome de Iraque, tá certo aí? Aí você vai ver lá, tá? O rio Tigre e o rio Eufrates de um lado, porque o rio não desapareceu ao longo da história. E a faixa estreita de areia não é mais Mesopotâmia, é o Iraque, tá? Então vamos continuar. Tá bem? Nessa região, nessa faixa estreita de terra, vai se desenvolver uma civilização muito brilhante, tá? Bastante brilhante. Pra falar a verdade, ela não é tão desenvolvida feito o Egito, tá? Eu vou deixar bem claro aqui, mas ela tem suas características e tem sua curiosidade. Uma delas lá na Mesopotâmia não havia pedra que eu falo grande, tá? Gigante, feitos blocos de pedra que eram feitas as pirâmides no Egito, não tinha, né? As esfinges, né? Os templos, não tinham essas pedras grandes. Existiam pedras, para depois não dizer, tia, como é que não existe pedra? Existe, tá? Pedras menores, só que não tinha blocos de pedras enormes que desse para fazer os templos lá, as construções. Então o que foi que eles pensaram? Eles criaram um meio de fazer as construções deles, que foi o que? O tijolo. Então se a gente tem o tijolo, tá? E a gente tem, vamos dizer, essa liga que a gente chama de cimento para unir o tijolo ao outro, se bem que não era bem com tijolo não, tá? Era com o óleo de um animal, tá? Para poder esse óleo se misturar, tá? Com a argila e aí formar a liga que futuramente vai ser chamada de cimento. Mas a curiosidade que eu quero deixar aqui é que, já que eu não tinha pedra gigante,
esse povo, tá, vai fazer o quê? Vai criar, vai inventar o tijolo e essa liga que mais tarde a gente vai chamar de cimento. Aí, tá, isso vai, vamos dizer assim, ser um ponto positivo, vai. Por quê? Porque trouxe pra gente o cimento, né? A ideia do cimento e o tijolo. Só que vai ter um ponto negativo, que vai ser o quê? Vai ser que esses monumentos eles não vão conseguir permanecer muito tempo na história. É por isso que a gente não tem muitos templos em pé, tá? E muito conhecimento sobre a Mesopotâmia, diferente do Egito, que ainda tem muita coisa em pé, tá ok? Então vamos continuar. Vê bem, tá? Eu botei aqui, ó. Tá? Eles fizeram os monumentos com os tijolos, mas esses tijolos não conseguiram resistir ao tempo, tá bem? Principalmente por quê? Porque se a gente, né, faz a casa e bota o cimento e reboca e bota a cerâmica, ela consegue durar mais tempo, né? Mas assim, eu acredito que ela não consiga demorar 1000 anos feito as pirâmides do Egito, né? Se você não tiver um cuidadozinho. Ok? Há uma diferença. As pirâmides do Egito, elas duram muito mais hoje, né, em dia, do que as construções da Mesopotâmia por causa disso, porque elas eram feitas de tijolo, tá? Aí vê só, aqui eu coloquei, tá, uma pergunta. De onde vem o nome Mesopotâmia? Não deixei espaço, vocês deixem lá, tá? Aqui, quando eu terminar esse vídeo, eu vou deixar... Tá? Eu vou sair da frente para poder deixar o quadro em branco para vocês poderem fazer a anotação de vocês. Então, quando forem fazer a anotação, deixem esse espaçozinho aqui em branco para poder botar o que eu vou falar agora, tá certo? De onde vinha o nome Mesopotâmia? Vê só, esse nome Mesopotâmia, quem deu, tá, foram os gregos antigos. Tá? Então, os gregos antigos, eles botaram esse nome, por quê? Porque o nome Mesopotâmia significa terra entre rios, tá? Ou terra no meio dos rios, tá bem? Então, a Mesopotâmia, o nome Mesopotâmia significa isso, terra entre rios, tá? E foram dados pelos gregos antigos. Aí vê bem, o território da Mesopotâmia, ele é cortado, tá certo? Sentido norte e sul, tá? Sentido norte e sul, deixa eu explicar aqui. Já que eu sou areia, eu sou terra, né? Eu sou Mesopotâmia, vamos lá. Eu tenho sentido norte e sul, é recortado sentido norte e sul. Lembra que o Egito, ele também vai ser bem parecido em relação à Mesopotâmia, em relação a isso, a ocupação do território. Só que a gente tinha, né, o Baixo Egito e o Alto Egito, que é o contrário. Tá lembrado disso? Alto Egito aqui, quer dizer, o Baixo Egito aqui em cima, que era onde ficava a nascente do rio. E o Alto Egito que ficava lá embaixo, tá? Que era onde o rio desembocava, né? Aqui, presta atenção, a Mesopotâmia a gente vai ter, tá, o mesmo sentido, só que é o seguinte, tá? Aqui vai ser de trás para frente, tá? Não começa pela letra A, vamos dizer assim. Se você for pensar na seguinte questão que eu vou lhe dizer agora, se eu sou Mesopotâmia, tá? Aqui, presta atenção, tá? A Mesopotâmia estava dividida em três territórios. No norte estava a Assíria. No meio, tá certo? No centro da Mesopotâmia estava o país de Acádio, né? Que a gente vai chamar quem morava lá no país de Acádio de acádios, tá? Ou acadianos, tanto faz, vocês decidem, tá? Eu gosto de chamar de acádios, é mais chique. E aqui, tá certo? Na parte sul ficava a Suméria, tá? Então, eu tenho aqui no norte, tá certo? A Assíria, né? Quem nasce na Síria, os assírios. No centro, eu tenho, tá certo? O país de Acade, que são os acários. E lá no sul, os sumérios, né? Que era a Suméria. Ok? Até aí? Então, vê só. Eu botei aqui vamos dizer, uma anotação, uma observação, tá? Uma PS, que é para saber. Então, a primeira civilização a se instalar, tá certo? A se formar dessas três aqui, ainda tinha quem surgiu. Foi o que estava no norte, o que estava no centro, o que estava no sul. O que estava no sul, tá? Então, quem surgiu primeiro foi a Suméria. Preste bem atenção, tá? Vamos colocar isso na cabeça para vocês poderem até colocar aqui do lado. Então, a Mesopotâmia, ela é dividida em três regiões, tá? No norte está a Assíria, no centro está o país de Acade e no sul está a Suméria.
Quem chegou primeiro, tá certo? Foram os sumerianos, aquele que tá lá no sul. Depois foi se ocupando o restante, ok? Então vamos lá. Quem chegou primeiro foram os sumérios, tá? Os sumerianos. Eles vão ser povos que vão receber como título a criação da escrita, tá? Essa escrita vai ser chamada de cuneiforme, ó, cuneiforme, tá? Por que cuneiforme? Porque era uma escrita feita em forma de cunha. O que é cunha? Uma espécie de colher, tá? Parecido mesmo com a colher, só que não tem aquela concha de sorvete. Pronto, aquela concha de sorvete era do mesmo jeitinho, tá? Aí, como não existia papel naquela época, se escrevia em tabletes de pedra, né? De argila, no caso. Então, aquela argila, ela era molhada, tá? Não era totalmente mole, não. Era um pouco meio dura. E aí, ela era molhada. E aí, se fazia, né, esse movimento de retirar a argila para fazer a letra cavada, né? Isso quer dizer o quê? Que quando você passa o dedo, você consegue sentir o buraquinho da letra. Por isso que era escrita cuneiforme. Daí, tá certo? Essa escrita cuneiforme aqui, ela vai ficar bem parecida com a da gente, né? Com letras, né? Futuramente. A gente é que vai melhorar o alfabeto lá deles. Por quê? Porque esse alfabeto, ele é bem parecido com as nossas letras, só que não tinha letra, eram símbolos, tá ok? Vê só. Depois que os sumérios, tá certo, iniciaram lá no sul, vem quem? Vem o pessoal que morava no centro, que é o pessoal, tá certo, do país de Acade, que vão ser chamados os acádios, tá? Eles vinham de onde? Eles vinham lá do deserto da Arábia, tá? Que ficava próximo ao Oriente Médio. Então, como o deserto da Arábia não dava muito para viver e lá era uma região próxima de rios, eles saíram, eles pensaram e disseram assim, não, eu não vou morar mais lá no deserto, vou para lá, tá certo, para essa região, já que o sul tá habitado, vamos ficar no meio, então, no centro, né? Então, por isso, eles foram o segundo povo a ocupar o território da Mesopotâmia e viver naquela região ali. São os chamados acádios e aqueles que deram origem ao país de Acade, tá? Então, vê só. Eles, tá certo, vão ser, eles quem? Os acádios que iniciaram o país de Acade, eles vão ser futuramente, tá certo, dominados pelos amoritas. Os amoritas eram um povo, tá, que vai junto, quando eles dominam, tá certo, os acádios, eles formam um império, tá? Então, na dominação do povo, né, desse povo lá no centro do país de Acade, os amoritas, eles dominam aquela região e formam um império, que é o chamado Império Babilônico, que eu acho que vocês já ouviram falar nele, tá? O Império Babilônico, ele também invade o Egito e transforma o pessoal do Egito, né, em escravo. Estão lembrados disso aí? Então, vê só. Forma o Império, tá certo, Babilônico. Aí, vê bem, no norte, tá certo, no norte da Mesopotâmia, quem é que vivia? Os assírios, tá certo? Que aí eles vão ser povos guerreiros, tá certo? Povos guerreiros, né? Que possuíam um poderoso exército. Agora eu vou deixar bem claro aqui para depois não dizer, eita, tia Sena, quando deu a aula passada, que vai ser esse vídeo agora, né? Que eu tô hoje, para o próximo não dizer, a senhora no passado a senhora falou isso. Eles não iniciaram sendo já povos guerreiros, eles eram povos voltados, tá, para plantação, né, para agricultura e para o pastoreio. Depois, quando eles viram, né, outros povos sendo invadidos, eles disseram, não, eu não vou querer ser invadido com facilidade, eu vou fazer o contrário, eu vou invadir o território dos outros e aí eu tenho que fazer o quê? Me militarizar, tá? Me transformar num exército poderoso. E foi assim que fizeram, tá? Aí eles ficaram com essa fama de povo guerreiro, tá? Porque possuíam um poderoso exército. Usavam armas, tá certo? Usavam cavalo, né? Bem parecido com os Ixos que invadiram o Egito. Estão lembrados disso? Mas isso é para a próxima aula, tá? Por causa desse poderoso exército, tá, que eles montaram, eles não foram invadidos logo no início, mas eles saíram dominando toda a região, tá? Inclusive, tá, o pessoal daqui, ó, tá?
do país de Acade e o pessoal da Suméria, para vocês verem o poder que eles tinham. Claro que depois eles vão ser invadidos por outros povos, mas aí a gente vai ver, tá? No momento, a gente já sabe que eles eram poderosos e que aí, tá? Neste momento, neste exato momento, ele não foi dominado, mas sim ele dominou, ok? Então vamos prosseguir. Vê só, tá? Mais tarde, os mesopotâmicos eles vão ser dominados pelos caldeus, que aí é uma outra história que a gente vai contar devagarzinho. Percebam que é muito nomezinho, muito povo, um povo invadindo o outro, e vocês têm que colocar isso na cabeça, tá? Quando eu falo os mesopotâmicos, eu tô falando de quê, ó? Dos sumérios, dos acádios e dos assírios, tá? Por quê? Porque eles são divididos em três. Isso aqui tudinho, esses três povos formam o quê? A Mesopotâmia. É por isso que eu tô dizendo. Os povos mesopotâmicos, por quê? Porque assírio, os acádios e os sumérios, eles são diferentes, eles são povos não mesopotâmicos, não. Eles são povos mesopotâmicos, porque eles moram na Mesopotâmia, só que a Mesopotâmia foi dividida em três regiões, vamos dizer três países, tá? Três países não, três estados, né? A Mesopotâmia é o país e cada região, a Suméria, né, o país de Acade e a Assíria são, vamos dizer assim, estados, tá? Que formam um país só, que é a Mesopotâmia. Então, os mesopotâmicos, tá? Foram invadidos pelos caldeus, que vão ser chamados, tá certo? Vão ser chamados assim, vão se organizar quando eles invadem os três povos e aí fazem ressurgir, né, o Império Babilônico novamente, que tinha sido, cadê meu Deus, onde foi que eu botei? Que tinha sido aqui, ó, tá? Que ele vai ser dominado, né, ó, o Império Babilônico, ele foi, tá? Ele domina quem? Ele domina os acádios, né? Só que esse Império Babilônico aqui, ele vai ser invadido por quem? Pelos assírios, né? Os assírios, junto com os acádios, tá? E os sumerianos, são invadidos pelos caldeus, e os caldeus, quando invadem os três, eles formam o quê? O novo Império Babilônico, tá? Ou seja, faz ressurgir esse Império Babilônico aqui que tinha sido dominado. Estão entendendo direitinho? Vamos recapitular, tá? Veja só. Primeiro povo que surgiu foram os sumérios, que criaram a escrita cuneiforme, que eu já expliquei para vocês. Depois eu vou ter, tá certo, os acádios, né, que era aquele povo que vivia no país de Acádio, lá no centro. Depois, tá certo, lá no norte da Mesopotâmia, viveu quem? Os assírios, que eram povos guerreiros, tá? Que por causa disso, presta atenção, por causa disso ele domina toda essa região aqui, inclusive o Império Babilônico, que tinha sido, né, que tinha tomado o território dos acádios, tá certo? Então, quando os assírios está dominado aqui toda essa região e está se achando poderoso, aparece quem? Aparece os caldeus, que domina tudo, tá certo? Domina tudo, leva tudo. E aí traz de volta quem? Traz de volta o Império Babilônico. Só que quem vem comandando dessa vez o Império Babilônico vai ser o chamado rei Hammurabi. O rei Hammurabi, ele vai criar o código, tá certo? Mais famoso na história, que ele é chamado também de olho por olho, dente por dente, tá? Segundo o código de Hammurabi, o que quer dizer essa palavrinha olho por olho, dente por dente? Minha assistente, ela sabe dizer isso para vocês. A minha assistente, ela pode falar isso para vocês? Era quando uma pessoa cometia, por exemplo, uma morte na vida da outra. Por exemplo, eu construí uma casa, sou arquiteto e construí sua casa. Só que essa casa, ela caiu e matou 2 filhos seus. Aí, o homem que teve os filhos mortos tinha o direito de matar também 2 filhos desse arquiteto, porque era olho por olho, dente por dente. Minha assistente, por um acaso, minha assistente, se a pessoa levasse gaia, tinha o direito de botar. De botar gaia. Por exemplo, minha assistente, se esta pessoa entrasse na casa do outro e roubasse, a outra pessoa também teria direito de entrar na outra casa da outra pessoa que roubou e roubar o que era dele também. Ou seja, tá? Se por um acaso não fosse fazer isso, não fosse invadir, ele também poderia sofrer uma outra penalização, que seria o quê? Ter a mão cortada, para não roubar nunca mais,
tá? Então, seria essas duas penalidades, né? Quem decidiria isso era o rei Hammurabi. É por isso que a gente está comentando aqui, olho por olho, dente por dente, que é praticamente o mesmo castigo, tá? Se a pessoa foi estuprada, tá? Sofreu uma violência sexual, vamos dizer assim, ela também passaria pela mesma forma, tá? Se foi, vamos dizer assim, assaltada, né? Morta pelas costas, eu tô tão maquiavélica hoje, também teria o mesmo castigo. Por isso, olho por olho, dente por dente. Tá? Vocês estão doidos para saber quem é minha assistente, né? Minha assistente é tão inteligente. Só vou aparecer quando eu estiver maravilhosa, minha filha. Crianças, vamos lá, tá? Olha, já que eu já tô sabendo, tá? Do Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi foi criado pelo rei Hammurabi, que foi o rei, tá, poderoso do novo Império Babilônico, tá certo? Do novo Império Babilônico. Ele, pra falar a verdade, ele era muito temido. Agora imagina por quê, né? Por que será que o caba era temido? Só que é o seguinte, ele não durou pra sempre, ele morreu, tá? É óbvio. Então, depois que Hammurabi morreu, como ele era o cara, não teve nenhum sucessor que conseguisse manter o império dele em pé, tá? Então, os sucessores, inclusive os filhos de Hammurabi, não conseguiram manter o império que o pai construiu, e aí, tá certo, o império foi invadido, tanto pelos cassitas como pelos hititas. E mais tarde, tá certo, eles vêm a ser invadidos novamente por quem? Adivinha? Pelos povos guerreiros assírios, que, tá certo, tinha sido tomado. Tá lembrado que os caldeus lá do rei do império, né, de Hammurabi, eles fizeram o quê? Eles não invadiram tudo. Então, só que como eles eram povos guerreiros, eles não iam ficar felizinho da vida porque foram dominados. Então, eles vão ser dominados por um tempo, mas aí eles vão criar um meio, uma forma de retomar o império, e aí eles são, tá certo? Eles vencem o império, tá certo? Do rei Hammurabi, não do rei Hammurabi vivo, mas do rei Hammurabi já falecido, né? Que os sucessores não conseguiram fazer com que ele ficasse em pé, e aí como o império estava enfraquecido, os assírios foram lá e invadiram, tá certo? Invadiram minha assistente, e ela se assustou. Eles invadiram e tomaram conta, tá? É o seguinte, vou sair da frente para vocês poderem copiar a anotação. Quem tiver dúvida me procura, mas eu acho muito difícil de ter dúvida porque a professora, ela é excelente, ok? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula e cheiro no cangote.